Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast da LS Jus. Hoje a gente vai mergulhar fundo, fazer aquela análise detalhada, sabe? Num assunto que, olha, mexe com a vida de muitos brasileiros e brasileiras. A revisão da vida toda. Exatamente. Um tema super importante, né? E que gerou muita expectativa e depois bastante frustração para muita gente que depende do INSS. Pois é. A gente recebeu aqui uns materiais, uns documentos, que defendem uma saída bem específica para esse impasse todo, uma saída pelo Congresso Nacional. Isso depois daquela decisão complicada do Supremo Tribunal Federal, o STF, lá em março de 2024, né, que meio que jogou um balde de água fria em quem esperava a revisão. Jogou mesmo. A decisão do STF foi interpretada como muito restritiva, né? Limitou bastante a aplicação da revisão, como muita gente esperava, com base na lei que já existia. E a nossa missão aqui hoje, então, é justamente essa: investigar essa proposta de solução via Congresso. O material que a gente tem argumenta que seria um caminho talvez mais rápido, mais seguro. Isso. A pergunta que fica é: será que essa ideia de mudar a lei é mesmo a melhor aposta agora? Será que é mais viável do que continuar brigando na justiça? É o que vamos tentar entender. O ponto central dessa análise que recebemos é que a solução não estaria mais nas mãos dos juízes, lá no judiciário. Exato. A fonte argumenta que o caminho agora é político. É lá no Congresso que a coisa tem que andar. A frustração com o STF direcionou os olhares para lá, sabe? E entendi. Então vamos ao que interessa. Como seria essa solução legislativa que o material propõe? Porque, num primeiro momento, parece até simples demais para um problema tão espinhoso, né? Olha, e é justamente a simplicidade que chama a atenção nessa proposta. A ideia é mexer em uma coisinha só, praticamente. Uma coisinha só. Como assim? Basicamente, alterar um único artigo. O artigo 3º da Lei 9.876, lá de 1999. A sugestão é adicionar um parágrafo único nesse artigo. Um parágrafo único. E o que diria esse parágrafo? Qual a mágica aí? A mágica, digamos assim, seria deixar escrito com todas as letras, de forma explícita, que o segurado do INSS tem o direito de escolher a regra de cálculo que for melhor para ele, mais vantajosa. Ah, escolher a regra. Isso incluiria poder usar as contribuições de antes de julho de 1994, aquelas que o Plano Real meio que deixou de fora da regra geral? Exatamente. Se incluir essas contribuições antigas, lá do tempo do Cruzeiro Real ainda, aumentar o valor da aposentadoria ou da pensão, o segurado poderia optar por essa forma de cálculo. Entendi. E o argumento do material é que o STF não chegou a dizer que isso é proibido. É isso? Isso mesmo. A fonte argumenta que o STF não disse é proibido usar as contribuições antigas. O que o Supremo disse na interpretação que prevaleceu foi que a lei atual não dava essa opção de escolha para o segurado. Criou-se uma limitação via interpretação da lei existente, entende? Certo. Então a lei como está hoje não prevê essa escolha segundo o STF. Mas se mudar a lei para prever expressamente, Aí a história muda. Com essa adição do parágrafo único, a lei passaria a dizer claramente: segurado, você pode escolher. Acabaria a ambiguidade que permitiu a interpretação restritiva do STF. faz sentido a lógica. E na prática, o que isso significaria? Se essa lei fosse aprovada com esse parágrafo, o INSS teria que recalcular automaticamente para quem pedisse, sem precisar entrar na justiça. Essa é a grande promessa, né? Com a lei clara, o INSS seria, sim, obrigado a fazer os dois cálculos, o da regra atual e o da regra que inclui tudo, e aplicar o mais vantajoso para o segurado que se encaixar nos critérios, claro. E por que essa via legislativa seria mais rápida? Porque, né, a gente sabe que o Congresso também tem seu tempo, às vezes bem longo. Verdade, o Congresso tem seu ritmo. Mas o argumento aqui é duplo. Primeiro, a lei original, a 9.876 de 99, já passou pelo teste de constitucionalidade lá no STF. O Supremo já disse que ela é válida. Ah, então não se discutiria se a lei toda é constitucional de novo. Só esse pedacinho novo. Exato. O que faltou, segundo essa visão, foi só essa clareza sobre o direito de opção do segurado. Contexto de lei claro, direto, um parágrafo único, não daria margem para a interpretação que barrou a revisão para muita gente. E o segundo ponto da rapidez? O segundo ponto é a tramitação.
Um projeto de lei que propõe adicionar um único parágrafo tende a andar muito, mas muito mais rápido no Congresso do que um processo judicial complexo, cheio de recursos que pode levar, nossa, anos e anos, décadas até, né? A gente sabe como é. Sem dúvida. Anos de espera na justiça versus talvez meses no Congresso, se houver vontade política, é uma diferença brutal para quem está esperando o dinheiro, né? Com certeza, para quem já está aposentado, muitas vezes com a saúde debilitada, esperando um dinheiro que é seu por direito, cada mês conta muito. E esse material que a gente analisou, ele compara essa proposta do parágrafo único com outras ideias que estão circulando por aí, né? Menciona especificamente uma proposta do senador Paulo Paim. Qual é a diferença fundamental entre elas, segundo essa análise? Ah, sim. Essa comparação é um ponto bem forte no material. A proposta do parágrafo único é apresentada como algo universal, sabe? Valendo para todos os aposentados e pensionistas do INSS que poderiam se beneficiar, sem criar novas travas. Universal como? Sem limite de tempo para pedir, sem limite de idade, de valor do benefício? Isso. Pela proposta do parágrafo único, se a pessoa preenche os requisitos básicos para ter o benefício calculado, incluindo as contribuições anteriores a 94, e isso for vantajoso, ela teria o direito. Ponto. Simples e direto. E a proposta do senador Paim? O que o material critica nela? Já o projeto associado ao senador Paim é descrito de forma bem diferente. Primeiro, é criticado por ser muito longo, complexo. Falam em mais de 20 páginas de texto. 20 páginas contra um parágrafo. É uma diferença considerável. Também seria problemático, segundo essa análise. O projeto traria várias restrições. Por exemplo, limitar a revisão só às parcelas dos últimos 5 anos. Ah, então a pessoa não receberia os atrasados todos desde que se aposentou, só dos últimos 5 anos. Exato. Perderia uma parte significativa do que teria direito. Além disso, o material critica que esse projeto criaria fórmulas de cálculo complicadas e regras de parcelamento do pagamento baseadas na idade do aposentado. Parcelamento por idade, como assim? Pelo que consta na crítica, quanto mais novo o aposentado, em mais vezes ele receberia os atrasados. Isso, segundo a fonte, dificultaria muito o acesso e acabaria excluindo um monte de gente que teria direito pela regra mais simples. Entendi a crítica. Um projeto seria simples e abrangente, o outro complexo e restritivo. Essa é a oposição que o material faz. Ok. E para essa proposta simples, do parágrafo único, sair do papel e virar lei, o que precisa acontecer? O material fala em apoio popular, né? Como funciona isso? Funciona assim. Existe um portal no Senado Federal, o E-Cidadania, onde qualquer pessoa pode apoiar ideias legislativas ou projetos que já estão tramitando. Ah, tipo uma petição online oficial do Senado? Isso, exatamente. O material menciona que essa proposta do parágrafo único precisaria de um apoio formal lá. Fala num número específico, 20 mil assinaturas. 20 mil apoios. E o que acontece se conseguir? Conseguir as 20 mil assinaturas não garante a aprovação, claro, mas dá muita força política para a ideia. Ela passa a ser formalmente considerada pelas comissões do Senado, ganha visibilidade, sabe? Mostra que tem gente interessada naquilo. Entendi. É um gatilho para colocar a proposta na pauta para fazer os senadores olharem para ela com mais atenção. Exato. E além das assinaturas no portal, o material ressalta muito a importância da mobilização geral da sociedade. Ligar para os gabinetes, mandar e-mail, pressionar os deputados e senadores dos seus estados, Aquele trabalho de formiguinha, né? de mostrar que a população está de olho e quer que aquilo avance. Isso. A pressão popular é fundamental para acelerar qualquer coisa no Congresso. Ainda mais algo que mexe com o INSS. E tem a questão do custo, né? Sempre falam do impacto fiscal. Como no material aborda isso? Esse é um ponto-chave que a fonte levanta. O argumento é que essa mudança não criaria um custo novo ou inesperado para o governo. Como não? Vai pagar mais para um monte de gente. O argumento é que não é um gasto novo, mas sim o pagamento correto do benefício calculado com base em todas as contribuições que a pessoa já fez ao longo da vida. Seria, na verdade, devolver um direito que já seria do segurado, entende? Apenas garantir que o cálculo seja feito da forma mais justa possível, considerando todo o histórico contributivo. Entendi a linha de raciocínio. Não é criar um benefício novo, é calcular certo o que já existe, usando todas as contribuições pagas. Exatamente.
É uma questão de justiça no cálculo, segundo essa perspectiva. Então, resumindo a mensagem principal para quem está aí, esperando uma solução para a revisão da vida toda. A orientação que esse material dá é: talvez seja a hora de mudar o foco, né? Parar de esperar só pelo STF e começar a pressionar pela mudança na lei. A conclusão que os documentos apresentam é bem essa. A segurança jurídica, a garantia do direito, viria de forma mais sólida e definitiva com a lei alterada. E por que mais sólida? Uma decisão do STF não é sólida? É sólida, mas pode mudar, né? A composição do tribunal muda, novas ações podem surgir. Já a lei, uma vez aprovada e sancionada, é mais estável. O INSS teria que cumprir. Ponto. E a revisão seria administrativa direto no INSS. A ideia é essa. Com a lei clara, o pedido seria feito direto no INSS, que faria o recálculo. Seria um processo administrativo, sem precisar de advogado, sem os custos e a demora da justiça. Uma solução, em tese, mais rápida, barata e definitiva. Independente de quem está no governo ou de futuras mudanças no próprio STF. Exato. A lei daria essa estabilidade maior. Ok, acho que ficou bem claro o argumento central do material que analisamos. A aposta é numa mudança legislativa enxuta, direto ao ponto, para resolver um impasse da revisão da vida toda. Consagrar o direito de escolha do segurado diretamente na lei e contar com a mobilização das pessoas para que isso aconteça rápido. É isso, né? É exatamente essa a tese defendida. E se a gente pensar um pouco além, conectar isso com um cenário mais amplo? O material até sugere que, se essa estratégia funcionar para a revisão da vida toda, usar a clareza da lei para evitar interpretações judiciais que restringem direitos, isso poderia servir de modelo, sabe? Modelo para outras questões previdenciárias? Talvez. Fica a reflexão, né? Será que buscar leis mais claras, mais objetivas, com menos brechas para a interpretação e com a sociedade civil pressionando por isso, não poderia ser um caminho para resolver outras disputas antigas sobre direitos no INSS, outros imbrólios que se arrastam por anos na justiça? Uma reflexão interessante mesmo. Mudar o foco da briga judicial para a construção de leis melhores, mais diretas. Fica aí a questão para a gente pensar, né? Até que ponto essa pode ser uma chave importante para o futuro dos direitos previdenciários no Brasil? Sem dúvida. Bom, acho que conseguimos destrinchar bem essa perspectiva sobre a revisão da vida toda e a possível saída pelo Congresso. Sim, deu para explorar bastante os argumentos apresentados. Então é isso. Agradecemos muito a sua companhia em mais este episódio do podcast da LIS Jus. Esperamos que essa análise tenha sido útil para você entender melhor essa alternativa que está sendo discutida. Continue acompanhando a gente para mais análises e informações sobre os seus direitos. Um grande abraço e até a próxima. Até mais!